Boa noite. E aí, galera? Boa noite, boa noite. Querido, vamos lá? O que nós falamos aí no primeiro dia? Nós falamos do pedido administrativo e da fase administrativa como um todo, né? O que reverbera no processo judicial um bom pedido administrativo, ok? A fase administrativa. Boa noite, doutora Mônica. Falamos do pedido administrativo. Isso, Marcão. Aí. Né? Como é importante, hoje eu trouxe algumas decisões. Nós vamos falar de algumas decisões, não do João, do Paulo e do Pedro. Vamos falar de algumas decisões recentes lá do escritório, tá? Quero compartilhar com os colegas sobre o tema dessa noite, tá? Mas vamos fazer um apanhado. Nós estamos no terceiro dia de live. Primeiro falamos da importância do processo administrativo, ok? Falamos da importância, então, do processo administrativo, né? O que nós vamos ler agora algumas decisões desse mês e do mês passado, como é importante você cumprir os requisitos da fase administrativa, a maioria deles constantes do Manual de Crédito Rural, ok? Constantes estão ali dentro do Manual de Crédito Rural, ok? Estão ali expostos a importância deles, como isso o juiz vai levar, o julgador vai levar em consideração para eventualmente deferir ou indeferir a sua liminar de suspensão dos embargos ali na frente, retirada do nome do Serasa, que é essa a matéria da noite. Nós vamos falar, existe como o produtor responder um processo legal, processo, uma execução, uma ação de cobrança, algo nesse sentido, onde ele já está devedor no banco, segundo o banco, ele já está devedor, já passou o prazo para ele pagar a parcela do custeio e você possa garantir que ele fique com o nome fora dos cadastros desabonatórios de crédito e ainda consiga se manter na atividade? Isso é real ou é mito? O que os colegas acham de tudo isso? Vão dando a opinião de vocês aí. Ontem falamos de uma matéria extremamente importante, que é o efeito suspensivo nas ações de embargos à execução, ok? Falamos de como melhorar a possibilidade de você ter o efeito suspensivo nas ações, a importância do afastamento da mora. Marcão abençoado, isso aí, doutora Carla Santana também. Queridos, nós, advogados de produtores rurais, o que nós temos que levar ao magistrado para que as nossas chances, desde o início, as nossas chances de suspensão de uma execução ocorram? Afastamento da mora, ok? Afastamento da mora. Falamos dos requisitos, o que nós temos que observar nos contratos, falamos de renegociação de dívida, falamos de prorrogação de dívida, falamos dos encargos, as práticas mais usuais que isso ocorre, como isso ocorre na prática, os principais erros dos colegas, né, que não estão conseguindo fazer ainda os processos como deveriam, ok? Aonde eles mais erram, avaliando as decisões judiciais, tanto de primeiro quanto os acordos de segundo grau, e eu sei que isso é uma redundância, mas eu preciso falar dessa maneira para chamar a sua atenção. Então, assim, lendo o voto dos relatores, falei que nós temos crescido muito como profissionais, lendo decisões do STJ, lendo tanto decisões que garantem ao produtor o efeito suspensivo, quanto que negam ao produtor o efeito suspensivo. Por que isso acontece? E principalmente no Tribunal do Rio Grande do Sul, onde a maioria das boas decisões, isso é uma opinião minha, talvez os colegas tenham uma opinião diversa, onde grandes jurisprudências se formam. Eu acho um tribunal extremamente didático, extremamente inovador para muitas coisas. Então, grandes situações que mudaram a história dos produtores aconteceram lá no Tribunal de Justiça.
do Rio Grande do Sul, e isso é muito legal. Então, todos os desembargadores, a maioria deles cita o Manual de Crédito Rural, cita o direito que o produtor tem, que é obrigatório, a prorrogação de dívida, discorrem ali brilhantemente. Mas, contudo, porém, o produtor deixou de cumprir os requisitos objetivos para a concessão da liminar. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Quando a maioria das vezes que eu atendo produtores no meu escritório, começo a explicar sobre manual de crédito rural, começo a explicar sobre a possibilidade iminente que o produtor tem de reenquadrar o seu dentro da capacidade da fazenda dele, e mais, quando é praticamente assim, nós temos uma possibilidade, exatamente, Marcão, quando nós temos uma possibilidade enorme de, inclusive, se ele já estiver inscrito nos cadastros restritivos de crédito, tirar o nome deles do Serasa e demais e cadastros afins, ou impedir que isso seja feito, ele quase desmaia. Exatamente, amigos. Então, assim, o nosso curso, ele traz todas essas informações, né? Todas essas informações. Como você realmente pode aproveitá-lo na íntegra. Esses argumentos, então, todo esse conteúdo que nós vamos passar agora, em mais ou menos 40 minutos de live, nós vamos praticamente ler algumas decisões importantes aqui, de primeiro grau, segundo grau, acordos de segundo grau, onde o banco fez um recurso de agravo de instrumento, onde foi negado o efeito suspensivo, onde foi julgado o mérito e não foi reformulado em nada a decisão de primeiro grau, garantindo ao produtor que respondesse esse processo sem o nome estar inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Um dia, eu atendi um produtor que tinha um advogado, um colega bem antigo, que prestava serviço para a família. Uma pessoa de mais de meia idade, né? E aí foi algo assim extremamente importante para mim, porque esse cara, sem nos conhecer, esse colega sem nos conhecer, falou que nós éramos charlatões, que prometíamos coisas que não eram possíveis de serem cumpridas e tudo mais, porque nós começamos um produtor que nós atendíamos era compadre desse depois que virou cliente nosso. E esse cidadão, ele marcou uma reunião, sem a gente saber, conosco, mas na presença desse advogado, que eu nem sabia que era advogado. Estava ali junto, se apresentou como uma pessoa normal, não se identificou como advogado. E nós começamos, em cima das nossas decisões, mostrar exatamente qual era o trabalho a ser feito ali, né, na propriedade daquele produtor. Então, assim, o que aconteceu? Nós começamos a expor toda a matéria, discorrer sobre toda aquela matéria, falamos de manual de crédito rural, falamos do direito de prorrogação, falamos como o banco agia no encadeamento de operações, ou seja, transformando operações rurais em operações comuns comerciais. E eu notei que aquele cidadão ele ficava totalmente assim apático e assim, né, ele não participava da reunião, todos os familiares daquele produtor ali, porque os avalistas estavam ali e outros estavam ali. E no final, assim, eu estou aqui dando uma aula bem legal, informações bem legais para você. No final, nós fizemos o fechamento do atendimento com resultados, né? Com sentenças transitadas em julgado, né? Com decisões iniciais, liminares, antecipação dos efeitos da tutela recentes. Não do João, do Pedro, do Paulo, nossas, do nosso escritório, né? Elaborados pelo nosso time de colegas ali que participam de tudo isso. E aí eu gostei muito porque aquele senhor, ele falou assim, nossa, doutor, eu não sabia de nada disso, né?
E quando foi indagado, primeiro ele falou assim, o patriarca da família falou assim, viu, então, o que você acha de tudo isso? E aí ele falou que era um profissional advogado, era uma pessoa assim de mais idade, e que não sabia de nada daquilo. E foi uma situação, naquele momento, um pouco constrangedora, porque a mulher daquele produtor falou, pois é, mas o senhor não sabia, e o senhor falou que isso não existia, e que isso não poderia ser feito, e que isso era conversa fiada. Como é que fica agora? Ele não soube responder, ficou chato, uma situação difícil, e coube a mim falar o seguinte, doutor, não tem problema, nós estamos aqui para aprender, e talvez a área que o doutor faça, para a família, não vai conseguir atender. Por isso que a advocacia é tão nobre. Por isso que a advocacia é tão importante. Cada um se utiliza das informações e do ramo que tem, conhecimento, para que no conceito total, no conjunto total da ópera, a família seja bem atendida. E aquilo foi suficiente para que o clima de harmonia voltasse à reunião e nós passamos ali de investigados por toda aquela situação a fazer o contrato de honorários e já começar a dar um resultado efetivo, que é o que realmente o produtor precisa. Tem um resultado efetivo num problema gigantesco, que é o problema de endividamento rural. Vamos lá? Vamos falar então de uma decisão, né, recente aqui que nós tivemos, mas precisamente para você entender, do dia 30/9 de 2020, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 30/9 de 2020, tá? Beleza? Então, assim, é um processo de uma família muito conhecida lá na comarca aonde eles residem. Eles chegaram até nós porque das pessoas que fazem parte do sindicato rural daquela cidade é nosso cliente, né? E quando foi indagado sobre aquela situação, marcou com que esse produtor viesse até o nosso escritório, nós atendemos. E essa decisão, ela é bastante didática, nós vamos aqui extrair dela muitas informações relevantes e uma fundamentação bem legal para que você possa colocar, inclusive, nas suas petições iniciais. E vamos ressaltar algo que a gente sempre tem utilizado aqui, que é o cumprimento, gente, dos requisitos administrativos. Né? Não basta apenas com uma maioria das decisões que são indeferidas do direito de prorrogação, né, que assiste ao produtor, direito esse obrigatório, com uma maioria das decisões que indeferem o efeito suspensivo aos embargos da execução, onde a grande parte dos colegas apenas citam a súmula 298, que é direito obrigatório, mas não cumprem, não exploram, não comprovam o direito que o produtor tem à prorrogação. Essa prorrogação é um direito obrigatório, sim, mas se forem cumpridos os requisitos pautados no Manual de Crédito Rural e demais legislações que assistem o produtor, ok? Então, assim, ele começa falando aqui, trata-se de uma demanda denominada ação declaratória mandamental de prorrogação de compulsória de contratos rurais em virtude de quebras de receita, né? Esse é o título que nós damos à nossa ação, com um pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, cumulada com ação constitutiva negativa de conta corrente e cláusulas contratuais. Essa família, então, já tinha estava na iminência de fazer uma renegociação, né, porque os contratos ainda não estavam vencidos, os contratos estavam todos prontos já, somente para ele assinar, ou seja, ele já tinha se antecipado, iriam vencer dali 30 dias, ele foi até a agência e a agência se antecipou, segundo ele, para fazer essa renegociação, onde os juros iriam para mais ou menos 1,79%, quase 2% capitalizado ao mês, e os juros de mora iriam para em torno de 72%, 73% ao ano. Desculpa, gente. 73%, 74% de juros ao ano, e a mudança de garantia seria de hipotecária para alienação fiduciária, ok?
Então, você vê o tamanho do prejuízo que essa família ia ter. Nós assumimos, fizemos a notificação extrajudicial, fizemos o laudo de perda parcial ou total da safra que ele teve, né? E fizemos a nova capacidade, essa real de pagamento da propriedade dele. Vamos ver aqui o que o magistrado decidiu. Estou lendo aqui o resumo do negócio para vocês entenderem, tá? Todos qualificados os autos citam os autores que são agricultores, elaboram em regime de economia familiar, tá? Tendo recorrido ao financiamento pelo Sistema Nacional de Crédito Rural para custeio da produção, alegam em suma que contrataram financiamentos mediante cédulas rurais hipotecárias para fins de suportar as despesas com a atividade que desenvolvem. Vai vendo, gente, vamos lá? Em razão da frustração das safras, lá no item Manual de Crédito Rural 2.6.9, tá? Não lograram êxito no pagamento das parcelas, dizem que requereram junto ao Banco Real a prorrogação das dívidas, o que lhes foi negado. Alegam que os contratos denominados como cédula de crédito bancário, isso é muito importante, a gente vai falar disso, possuem menção expressa à renegociação de títulos específicos atrelados à legislação rural, cadeamento de operações, né? Dizem que possuem direito subjetivo ao alongamento da dívida, citando a súmula 298, as leis 4829 de 65, 8171/91, apontam para diversas ilegalidades na contratação consistentes na cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Vai anotando aí, galera, os principais argumentos, tá? Capitalização de juros em encargos moratórios, descaracterizando a mora, ok? Dos autores e impedindo a cobrança dos respectivos encargos. Impugnam a cobrança de comissão de permanência, pugnando ao final pela aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e pela imposição de obrigação de apresentação das contas gráficas e tal, porque nós não conseguimos todo o histórico. Agora vem a decisão dele. O Código de Processo Civil 2015 inaugura o seu livro 5º, né, 5, uma nova sistemática do gênero denominado tutela provisória, dividindo, cara, essa explicação dele foi fantástica, o magistrado foi perfeito aqui. Dividindo-a de um lado entre tutelas de urgência, compreendendo a tutela antecipada e a tutela cautelar em caráter antecedente ou incidental, e de outro entre a denominada tutela de evidência. Faz uma separação entre as tutelas antecipada e a tutela de evidência. E ele discorre e começa aqui. Cumprida essa breve consideração teórica, é de se salientar, né, que no caso dos autos pretende a parte demandante tecnicamente a concessão de tutela provisória de urgência da espécie de tutela cautelar, ora requerida em caráter liminar, o que permite ao juízo o seu conhecimento de plano a teor do disposto no parágrafo 2º, artigo 300 do Código de Processo Civil, e como já era de praxe, inclusive na vigência do revogado diploma legal, né, do mesmo código. Pois bem, a autora sustenta a existência do requisito da probabilidade do direito alegado e vai explorando aqui aquilo que a gente precisa para, justamente, nesse caso, que não é uma execução, pedir a não inscrição do nome do produtor no Serasa, que era o nosso principal pedido e único, além das fichas gráficas, apresentar o restante da documentação para a ação constitutiva negativa, ok? Apontando de plano ilegalidades, né, supostas nulidades às cláusulas contratuais, ilegalidades aos encargos previstos e direito à prorrogação compulsória de suas dívidas em decorrência da frustração de safra, nos termos da legislação 4829 de 65. Então, você que não é nosso aluno agora, está chegando, quiser anotar, MCR, Lei 4829 de 65, combinado com uma nota de crédito rural, no seu capítulo 2, seção 6, item 9, e Lei 11.775/08, aduze que a frustração da safra está devidamente comprovada por laudos periciais anexos à inicial. Queridos, laudos periciais anexo à inicial são fundamentais para que você possa, juntamente com o pedido administrativo, ir fechando as portas do cumprimento de cada requisito que você precisa, ok? No caso dos autos, a discussão cinge-se sobre as cédulas de crédito bancário, números tal, são 7 cédulas de crédito bancárias.
Vai vendo, queridos, tá? De acordo com a análise, isso é uma decisão judicial que eu estou lendo a título didático, para que você veja materialmente o que é, na prática, o que nós explicamos aqui muitas vezes na teoria para te explicar. De acordo com a análise dos alusivos títulos, tens que se tratam, ao menos a princípio, de renegociações de contratos que tinham originariamente a finalidade de custeio agrícola, ok? E aí ele começa a desenvolver a decisão dele. Desse modo, a probabilidade do direito reside na alegação de quem, sendo originariamente contratos rurais, a negativa à sua prorrogação a partir da conversão em títulos bancários comuns por força das renegociações, mostra-se, ao menos a priori, ilegal. Isso porque a negativa não teria se fundado, conforme decorre da leitura da inicial, na não ocorrência dos fatores que ensejam a prorrogação dos contratos rurais. Frustração de safra, não tem preço, dificuldade das comercializações ou dos produtos ou outros fatores afins. Mas apenas da inaplicabilidade dessas regras às cédulas de crédito bancários. Foi isso que o banco trouxe como justificativa nos nossos pedidos administrativos, que não se aplica o direito de prorrogação aos contratos de cédula de crédito bancária. Mas esses contratos de cédula de crédito bancário foram renegociações feitas de cédula de crédito rural. Os colegas estão entendendo? Até aqui estamos bem? Tudo certinho? Vamos para cima. Ok? Mas apenas na inaplicabilidade dessas regras às cédulas de crédito bancárias decorrente das renegociações. E aí ele vai. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de resto, é ainda mais evidente uma vez que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, ok? Especialmente em hipóteses, né, em que a princípio os demandantes não possuem outras negativações, isso é extremamente importante, obrigado gente, estamos juntos, né? Não possuem outras negativações, ao contrário, o senso da súmula 385 do STJ gera limitações no plano material, especialmente na hipótese em que os autores são produtores rurais que dependem do financiamento bancário para a realização de suas atividades produtivas. Queridos, você acha que nós comprovamos tudo isso na inicial ou somente citamos? Existe aí uma longa e ampla diferença, doutora Cibele, doutor Juliano. Colegas não conseguem êxito, muitas vezes, em liminares, porque apenas citam tudo isso e não fazem a comprovação, a devida comprovação que o produtor está na atividade ainda, que ele não tem outras negativações, que ele depende exclusivamente da agricultura. Tudo isso, amigos, alunos, colegas do meu coração, tem que ser construído com provas. Não basta a mera alegação, ok? Estamos bem, então? Por outro lado, gera limitações do plano material, especialmente na hipótese em que os autores são produtores e dependem do financiamento. Já li. Por outro lado, há que se ter que a concessão do presente provimento de urgência tampouco esbarra na restrição disposta no parágrafo 3º, artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a determinação para a abstenção de eventual negativação do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento definitivo da demanda, não se revela irreversível. Você tem que explorar isso, querido, tá? A reversibilidade da tutela. Ok? Estamos bem? Reversibilidade. Não é uma coisa que o juiz está transitado em julgado. Nós precisamos para agora, juntamos o maior arcabouço jurídico para que nós consigamos solucionar aquele problema do produtor iminente. Nesse caso, eles já estavam com o nome negativado, ok? Já tinham recebido as cartas do SCPC, Serasa, aquelas cartas que vão automático, ok? Não se revela irreversível, podendo o demandado, caso comprovada a licitude das contratações, que é o banco, se ele comprovar, cobrar a dívida com os devidos acréscimos sem prejuízo das inscrições correlatas. Defiro, o pedido de tutela antecipada pleiteado para que a demandada se abstenha de proceder à inscrição. Anotação dos órgãos dos demandantes, no caso,
do demandante nos órgãos de proteção quer sob pena de multa diária de R$1.000 limitada a R$30.000, caso já tenha feito concedo o prazo de 5 dias. Queridos, isso aqui é o auge, tá? Isso aqui é o fechamento com chave de ouro de um trabalho sério que você conseguiu fazer, um trabalho grande, um trabalho que não depende só de você, depende de perito, depende de assistente técnico, depende de um monte de coisa que você tem que ter na tua equipe para chegar nisso. Agrônomo, perito, elaboração de um bom laudo, de uma boa notificação extrajudicial, vai corroborar, vai cair aqui, entendeu? Vai desaguar numa decisão dessa. Ok, querido? Grande decisão, né, doutor Guilherme? O doutor Guilherme, um dos advogados da nossa banca, era extremamente jovem, futuro imenso pela frente. Top das galáxias. Vocês estão entendendo, gente? Então não é mito, não é fake news. Qualquer profissional que saiba preencher todos os requisitos do Manual de Crédito Rural, faça um bom procedimento administrativo, ou seja, as notificações, o processo administrativo, que é uma matéria curta no nosso curso de execuções, mas tem grande relevância porque nós vamos ver agora as decisões de segundo grau. Os julgados de segundo grau, os acórdãos, falando de tudo isso. Gente, abra uma parte aqui rapidinho. Vocês já viram, os colegas já viram, a concessão das liminares são poucas hoje no meu estado, principalmente, acompanho muito isso no nosso tribunal, mas mesmo assim concedeu para limpar o nome do Serasa, para tirar o nome do Serasa, concedeu para tirar o nome do SCPC, desculpa, do Serasa, SCPC e demais órgãos. Você cita lá alguns órgãos, protesto e tudo mais. Será que é suficiente? Fernandão, tem o nosso tribunal, cara. Posso disponibilizar aí algumas coisas sobre isso. Tá? Eu vou ver certinho. Depois você me chama no privado aí aqui mesmo no Instagram, que eu vou tentar fazer isso para você, senão amanhã. Tá bom, gente? Segue lá. Se você não me segue, eu acho que deve estar seguindo, Fernandão. Mas a gente vai tentar vir para você dessa prorrogação que você está pedindo. Tribunal, mas digita lá prorrogação, no TJ Paraná vai sair bastante coisa. No RS vai sair coisas ao contrário, que é muito bom você estudar. Tem muito mais, direct, isso mesmo, Marcão, obrigado. Tem muito mais decisões, isso, vou disponibilizar lá. Tem muito mais situações de não prorrogação por falta de cumprimento desses requisitos que eu estou te falando, Fernandão. Então é bom estudar os dois lados. Mas será, gente, que Serasa e a CPC é suficiente? Gente, esse é o grande pulo do gato que eu vou deixar aqui para você anotar. Não é suficiente, tá? Serasa e esse CPC não é suficiente. Por isso, doutora Lorena, satisfação, tá sentindo tua falta já. Por isso que o Manual de Crédito Rural, tá, trata do SICOR, que é o Sistema de Operações de Crédito, né, Rural, e do Proagro, ok? Você vai ver lá no Manual de Crédito Rural, tá bom? SICOR com S, anota aí. SICOR com S. Lá nessa determinação, você vai ver que nesse capítulo que trata do SICOR, você vai ver alguns códigos que os bancos trocam informações entre eles, ok? Bacen e outros bancos trocam informações. Então, muitas vezes você tem a liminar de não inscrição no nome do Serasa SCPC, mas o teu cliente produtor te liga assim, viu, doutor? Mas tem uma liminar, mas não consigo crédito em lugar nenhum. Você puxa o CPF do abençoado, não tem nada em lugar nenhum. E aí, por que ele não está conseguindo crédito? E o banco simplesmente não disponibiliza a informação, porque é um cadastro interno deles, queridos, que tem lá os códigos em dia, em atraso, inadimplente, e tarará. Então ele lança isso, Juliano, abençoado. Então ele lança lá a informação interna que o SOR 12, que é o inadimplente, é o pior de todos.
fecha as portas, mesmo você estando com o nome limpo. Então tem que abrir um tópico, explicar para o magistrado. Olha que informação, galera, entendeu? Os nossos alunos já estão bem com isso. Juliano, os demais, aqui a doutora Lorena e outros que são nossos alunos da primeira turma já sabem disso. Agora você, irmão, que está chegando aí agora, colega advogado, meu nome é Rogério Augusto Silva, não sei se você já me conhece, nós temos um curso sobre execuções rurais na prática e a nossa missão é compartilhar o máximo de informações para que você tenha a sua história profissional totalmente mudada e consiga, através de bons resultados do teu estudo, do teu esforço, resolver um problema hoje que atinge muitas famílias de produtores endividados, ok? Ajudar com que essa família pague as suas dívidas com produção e não com terra. Então, SICOR é o que você tem que explicar para o magistrado e lá nos seus pedidos fazer com que ele, obrigado Camila, fazer com que ele, o magistrado, se refira ao SICOR também. Ô, meu irmão, manda um abraço pro Gilzão. Não tem jeito de trazer ele para cá, né, velho? Fazer uma carne para nós. Veja aí se dá para trazer esse abençoado. Cara, gente boa demais. Queridos, você está entendendo? Então o SICOR você tem que explicar para o juiz. Gente, não incorra no erro de achar que o magistrado sabe tudo de crédito rural. Ele não está ali para isso. Cara, magistratura é um concurso extremamente difícil. O cara resolve assuntos de toda ordem. Geralmente, os produtores que a gente atende são comarcas pequenas que o cara julga até muitas vezes o processo penal. Então você tem que explicar isso para ele, muitas vezes vai ter que despachar, nós despachamos todos os processos, todas as liminares que nós temos, nós despachamos com o magistrado e explicamos para ele. E deixamos ele muito à vontade, inclusive, para dizer que não sabe, porque é uma matéria extremamente difícil. Então saiba ter tato para não cobrar coisas antes de explicar para o juiz, que é um ser humano como qualquer um. Ok? Então nós explicamos para ele que é o SICOR, que não pode ser só o Serasa e CPC, porque levamos muito tempo pau com isso, porque não sabíamos também. Estamos tomando pé há pouco tempo, questão de 5 anos para cá, do que é. E aquele cidadão que gosta do modelão, aquele cidadão que não gosta muito de estudar, que não gosta de ir atrás, que não abre o manual de crédito rural, vai ter dificuldade. Porque grandes situações que nós enfrentamos no dia a dia, todas elas estão descritas no Manual de Crédito Rural, que é a Bíblia do advogado que defende produtor rural. Vocês estão entendendo, queridos? É um livro grande, muitas situações ali você não vai usar, mas tem situações, tem determinadas coisas que estão ali que é o que você precisa, que é o que você vai precisar muito para resolver um problema, porque saindo essa liminar sendo confirmada no tribunal, amigo, a possibilidade de você fazer um acordo dentro dos próximos 6 meses é extremamente grande. Banco não gosta de ficar brigando, cada situação é única, é isso mesmo, doutora Camila. Então, assim, banco não gosta de ficar brigando muito tempo, a não ser que tenha uma possibilidade imensa dele ganhar. Se ele, nessas ações, onde o protecionismo para o produtor ainda é garantido, e com toda a razão, deixo aqui registrado, né, com toda a razão de ser, ele vai buscar um acordo desde o início se o seu trabalho gerar valor, ok? Vamos ver aqui então essa decisão, esse acórdão, deixa eu ver de quando que é, esse aqui. Cara, esse acórdão é extremamente didático, é do dia 26/10, deixa eu ver se os colegas conseguem ver aqui, ó. 26/10, agora, desse mês que encerrou. Não estamos falando de coisa de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. De agora, ok? Então pega a caneta, amigo, que eu vou começar a ler aqui um negócio interessante para você. Vai anotando aí. Vai anotando. Desembargador daqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele começa assim. Esse texto primeiro aqui, da fundamentação. Vou ler para você. Olha já na ementa do acórdão como ele é didático e como aquela pessoa que tem vontade e vai agregando conhecimento, ele vai agregando valor ao seu trabalho somente lendo os votos de cada relator, que são os melhores que nós temos aqui
aqui no sul do país, em matéria de crédito rural, na concessão de medidas que beneficiem e façam cumprir os direitos do produtor, ok? Agravo do instrumento, ação declaratória e mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais em virtude de sucessivas quebras de receita, decisão agravada que defere, ou seja, o banco pediu aqui o efeito suspensivo da decisão, né, que defere a tutela de urgência para obstar a inscrição da autora nos órgãos legais em sede de cognição não exauriente, para obstar a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito, preenchimento dos requisitos. Ele abre a ementa já direcionando o voto dele, preenchimento dos requisitos legais em sede de cognição não exauriente, dificuldade de venda da produção e oscilação de preços em decorrência da crise mundial. Será que ele foi pesquisar no Google a crise mundial? Ou você, meu amigo, colega, advogado, tem que juntar na tua petição inicial esse estudo? O juiz tem tempo de ficar lá pesquisando a crise? Ou ele precisa receber isso através de um excelente trabalho que você vai fazer na tua inicial? Ok? Dificuldade de venda da produção e oscilação de preços em decorrência da crise mundial, causada pela pandemia. Isso nós temos todo um estudo encomendado que não é barato, queridos, tá? Com reflexos na atividade da autora, tentativas extrajudiciais de renegociação de cláusulas contratuais, risco de perecimento de direito decorrente de eventual restrição de crédito para a atividade da suinocultura, presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, manutenção da decisão, ok? Preenchidos os requisitos necessários, tá? Em sede de cognição sumária, probabilidade do direito decorrente da ausência de mora. O que nós temos que afastar, queridos? O que o advogado e produtor precisa afastar? Precisa afastar... Vamos falar aqui até vocês ficarem com raiva de mim. Precisamos afastar os efeitos da mora. O advogado precisa afastar os efeitos da mora. Ok? Precisa bater em cima disso. Taxa. É essa mesmo. Vamos ficar cansados de falar disso, tá bom? Então, do direito decorrente da ausência de mora e do trâmite de pleito de renegociação e o risco de perecimento de direito presente da restrição de crédito necessária para desenvolvimento da atividade da suinocultura. Provamos que o cara não tem outra restrição. Explicamos todo o mercado da suinocultura para o juiz. Falamos o que aquele suinocultor faz, o que a granja dele faz e o que ele está atravessando. Montamos esse estudo, fizemos memoriais e despachamos com o magistrado. Por isso que você precisa cobrar honorários para fazer o processo. Isso dá despesa. E isso você precisa, para você ter esse tipo de decisão, você precisa se equipar no seu escritório com profissionais que te ajudem no desenvolvimento de tudo isso que vai levar uma decisão muito benéfica para o teu produtor, para o cliente que você atende, ok? Para a concessão da tutela antecipada requerida para impedir a inscrição nos órgãos restritivos de crédito, SICOR comporta manutenção à decisão agravada, recurso do banco não provido. Vamos ver agora os argumentos que ele usou. Vamos lá? Direto ao ponto, vai dar para ler só esse que nós já estamos no final. Passa muito rápido, né, gente? Puxa vida, vamos lá. Vamos lá, então. Para o alongamento da dívida, eu vou ler determinados trechos que eu julgo mais importantes. A recorrente pretende a reforma da decisão a fim de que seja revogada a tutela de urgência. A recorrente, né, aqui é o banco, instituição de crédito, instituição financeira. Gente, vai lá. Dá tempo de você clicar enquanto eu tomo uma coquinha aqui e mandar para 5 colegas, aqueles que você mais gosta, tá? Porque essa decisão é fantástica. Vai lá. A recorrente pretende a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida ante a ausência da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
visto que a agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para o alongamento da dívida nos termos da legislação 7843/89, 4829/65 e o MCR, Manual de Crédito Rural, ok? Não tendo havido demonstração do envio de requerimento administrativo, isso ela fala, né? Com demonstração efetiva acerca da suposta incapacidade momentânea, isso é o que a instituição falou, tá? De crédito, em função das operações da carne fraca, a crise da JBS, o baixo preço da carne suína e dificuldade de comercialização dos produtos. Vamos lá para a decisão que o juiz deu rapidinho para que a gente não possa perder tempo. Enfim, apresentação de um laudo que não demonstra real. Apresentamos tudo. Não tinha, no desespero, o banco falou que nosso laudo não era bom, tá? Mas vamos ver o que o juiz decidiu. Primeiro, parágrafo da decisão judicial de segundo grau, acórdão do Estado do Paraná. Ante a comprovação, não esqueça, querido, de comprovar aquilo que você fala com documentos, com matéria, com laudos, com notícias, falando da fonte onde está aquilo, não apenas falando sem juntar comprovação. Ele abre, pega o código, não apenas fale que o produtor está em dificuldade, comprove que ele está em dificuldade. Não fale apenas do direito, comprove esse direito para o juiz. Saiba que o juiz, muitas vezes, nesse sentido, ele é leigo. Os desembargadores entendem muitas vezes um pouco melhor, mas o juiz precisa que você comprove tudo isso e fale esmiuçadamente que o teu cliente tem esse direito. Ante a ação da tentativa sanitária de dimensões mundiais de conhecimento público comprovadas na inicial, bem como comprovada a dificuldade econômica da agravada, a nossa cliente, ok? Além do ajuizamento da demanda, o douto magistrado concedeu a tutela pleiteada e determinou a não inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos e SICOR, vez que afigura-se razoável nesse momento o deferimento da medida urgente visada, inclusive para possibilitar o desenvolvimento das atividades da autora, e se enfatizar que isso não obsta a renegociação das partes ou a reversão dessa decisão. Ele está tranquilo em relação a isso. Isso porque comprovou, colegas advogados, comprovou a existência de mais de um pedido administrativo de alongamento da dívida que nós fizemos. O primeiro em 20/1 de 2020, o segundo em 6/5 de 2020. Está aqui a importância, pega o código, a importância do pedido administrativo. Ou seja, 4 meses depois, ainda sem resposta do primeiro pedido, organização no escritório, guardar os AR, saber quando foi. A agravante ressaltou ainda questões mundialmente conhecidas como a crise de abastecimento de insumos como ração, oscilação de preços, em razão da pandemia provocada pelo coronavírus, Covid-19 e dificuldade de venda da produção. Comprovamos tudo isso. Estamos bem, amigos? Vocês estão entendendo que existe, tem que ter essa comprovação. O magistrado de segundo grau, aqui o desembargador, fala da comprovação a todo instante daquilo que a gente escreveu, com laudos, com notícias, com estudo técnico, com tudo que é necessário para que você possa comprovar que o teu cliente faz jus à medida que você está requerendo, ok? Vamos lá? Por outro lado, conforme ressaltado pela decisão, a existência de renegociação com formulação de pedido administrativo serviu para demonstrar a tentativa de revisão de cláusulas e restabelecimento do equilíbrio contratual. Fase administrativa, não tendo sido apreciado por hora o mérito do pedido de alongamento da dívida rural, de modo que não se afigura necessária nessa etapa do procedimento a análise de referidos requeridos, porque o banco quis tumultuar um pouquinho, notadamente porque a tutela concedida se limitou a obstar a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, circunstância que torna impertinente nesse momento a análise detalhada dos requisitos do Manual de Crédito Rural. E aí ele vai. Por fim, aduz o agravante que a agravada não preencheu os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência. Vamos lá ver.
Ai, já estou cansado. Vamos lá. Contudo, a agravada frisa em sua petição inicial que se encontra em dia com suas prestações. Nesse caso, a nossa cliente estava na iminência de ficar, né? Assim, diante da aparente ausência de mora e da demonstração de trâmite de renegociação das dívidas pela fase administrativa, prorrogação de dívida rural, requerimento administrativo, aliado ao risco na demora, restrição de crédito que inviabiliza a atividade da suinocultura, impõe-se a manutenção da decisão. Passa rápido demais, queridos. Temos só mais 5 minutos. Queridos, direto ao ponto, terceiro dia de aula gratuita, ok? Quanto vale uma aula esclarecedora como essa? Para mim, tem muito valor, tá? Para mim tem muito valor isso aqui, essas informações simples que nós passamos aqui, lendo decisões judiciais. Quando eu estudava para concurso, lia muito decisões judiciais dos concursos, tribunais que eu estudava para magistratura. Larguei o concurso na terceira fase, eu acho que foi, segunda fase ou terceira fase, para virar advogado, ok? Então leiam decisões, leiam as argumentações. Gente, o nosso Tribunal do Estado do Paraná é fantástico nisso. Você lê as decisões, por exemplo, do RS, cara, eles não exploram os requisitos que você deixou, eles simplesmente falam que você não cumpriu os requisitos, ok? Então, o maior erro que eu vejo de vocês, agroamadinhos do meu coração, é não comprovar aquilo que vocês escrevem. Tem que ter essa comprovação. O juiz, ele não sonha com as coisas. Cara, eu conheço muitos juízes, são amigos meus. Então, amigos assim, não aqui de Cascavel, porque não teria como, mas a gente tem amigos que faziam concurso e hoje são juízes, a gente estudava junto para concurso. E o que mais a gente debate, o que mais a gente em churrasco, em outras coisas que a gente vai, é a falta de comprovação. Eles têm um zelo extremamente grande em dar uma decisão ou não dar uma decisão. Então, a maioria de nós, advogados, tem o costume de não assumir a responsabilidade por aquilo que a gente deixa de fazer. Não tenha medo de escrever, comprovar ao máximo aquilo que você precisa para ter. Ou qual que é o meu interesse aqui? Limpar o nome do produtor e manter ele na atividade, pronto. Agora, existe um caminho a ser percorrido. Se você quer advogar para suinocultura, como nós advogamos para a PS aqui do estado do Paraná, cara, você tem que ler sobre suíno. Você tem que saber o que é uma granja, você tem que ir numa granja, é fedido, é esquisito, é tenso, ver aquele cheiro entrando aqui, cara, é ruim, mas você tem que ir lá ver, cheirar aquilo, ver o drama do produtor, entender se ele faz o início, se ele é terminador, se é só o nascimento, você tem que entender como que funciona. Você tem que ler como é que está isso no mundo, fazer um estudo, montar um laudo, fazer aquilo, pedir para um profissional assinar aquilo, colocar no teu processo e comprovar para o juiz. Isso não é para o juiz fazer, somos nós, colegas, que temos que colocar nos nossos processos, ok? Se você fizer isso, dessa maneira, comprovar, para exaurir tudo isso, vivenciar a atividade, isso aí, Marcão. Cara, a possibilidade, doutor, é extremamente alta de você conseguir liminares dificílimas, como essa. Eu passei um tempo só dando na trave, e dizendo, pô, mas esse juiz, pô, mas esse tribunal. Quando eu resolvi fazer a minha parte, estudar e ver exatamente os requisitos que eu não estava preenchendo, e comecei a preencher, o jogo mudou. Eu comecei a fazer jus às boas decisões. E a responsabilidade é toda nossa, querido. Comecei a agregar valor ao meu trabalho e fui para um outro patamar de escritório, outro patamar, né? E explicar também ao magistrado como funciona. Juliano, tem que explicar como se fosse uma criança, entre aspas, cara. Entendeu? O cara, ele não tem noção disso. Raramente os juízes sabem o que é a diferença de prorrogação e renegociação. Ok?
E o nosso processo é extenso. Se você não colocar os memoriais ali e não marcar para despachar com ele e ele não tiver, cara, ele vai negar. A tendência é sempre negar. Porque confunde crédito comercial com crédito rural. Confunde, isso confunde muito o magistrado, porque ele tem que julgar um acidente de trânsito daqui a pouco, uma separação, um DNA, um não sei o quê, uma anunciação de obra nova. O cara está em outro patamar, ele tá com a cabeça a mil. Queridos, eu espero ter ajudado vocês hoje. Amanhã nós temos a nossa quarta aula, quarta live. Quem pode dar uma nota para o nosso estudo aí depois, deixa nos comentários. Vocês são bem jaguara também, não comentam ali no Instagram, né? Se foi boa a aula ou não. Não chamam a galera, vocês, né? Tá louco, eu tô aqui sem voz, velho.